com muita alegria que eu começo aqui o curso Missão Loja Própria. Confesso que tenho investido um tempo muito importante para desenvolver esse curso, para me dedicar a essa missão, e espero que você goste do conteúdo desse material. O meu objetivo aqui, naturalmente, é prover o máximo de consciência numa área de conhecimento empresarial, tá? A conversa que eu tenho feito para os meus clientes, para os meus mentorados, é que eu vou lidar com as questões do marketing digital, do e-commerce, de logística, mas não com a cabeça da operação, tá? A gente vai estar falando muito da cabeça do empresário, né? De como que você, como empresário, deve pensar essas questões e tomar decisões de forma mais estruturada. E eu vou começar hoje, né, agora com o módulo 1, que é a consciência da missão, tá? Para que a gente fique alinhado, é muito importante que a gente tenha alguns combinados e a gente compreenda profundamente o propósito desse curso, o porquê que eu venho desenvolvendo esse trabalho, o porquê dessa missão. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é essa missão de libertar o operador de marketplace da dependência estrutural do canal e torná-lo empresário autônomo do próprio e-commerce. Eu tenho percebido que muitos empreendedores têm se posicionado na figura de operador de marketplace, né, e porque atuam com o CNPJ, né, que é a ferramenta, o instrumento empresarial, muitas vezes se confunde com o empresário. E na visão do que a gente vem conversar aqui, existe, né, uma distância grande entre o seller de marketplace e o empresário que trabalha com vários canais, e é justamente essa transformação que a gente vem trabalhando, tá? A nossa visão é conduzir os sellers para a construção de loja própria, da sua própria loja, tá? Quando a gente fala loja própria, nós estamos falando do quê? A gente construir uma plataforma de e-commerce, né? Seja por um sistema como VTEX, Shopify, Nuvem Shop, loja integrada, Yamp. A plataforma em si não importa, tá? A gente não indica especificamente nenhuma plataforma, até porque a gente acredita que cada história, cada situação, ela pode ser considerada para uma plataforma específica, né? Não existe a plataforma ideal que vai atender a todas as necessidades. Então, é muito importante a gente ter essa percepção, tá? E o porquê, né? Eu confesso que quando aconteceu uma situação, eu queria compartilhar, me causou um sentimento de extrema indignação. Eu fui procurado por um jovem. Ele tinha participado ele tinha visto, na verdade, um curso que eu tinha feito com o Bruno da Unicanal, uma palestra gravada, uma live. E esse jovem me procurou e ele estava muito angustiado. Angustiado por quê? Porque ele tinha investido anos da vida dele como um seller de marketplace, tinha realmente estabelecido ali um negócio, né, baseado nessa operação, mas ele estava num momento extremamente desafiador. Por quê? A cada dia que passava, ele sentia que os marketplaces, de uma forma unilateral, mudavam as regras, eles aumentavam as taxas, criavam mudanças no algoritmo que prejudicavam a ele, tá? E à medida que o tempo ia passando, quanto mais ele vendia, mais ele tinha necessidade de vender mais, porque as margens eram mais apertadas, e na hora que ele percebeu, ele estava numa situação que ele não tinha muita saída, porque a operação já não era superavitária, ele já estava num momento que as finanças já não estavam mais fechando. Quanto mais ele mexia, parecia que mais ele afundava na situação. E ao ver aquele jovem que, poxa, tinha acreditado numa ideia, que tinha, né, buscado um sonho, né, uma forma dele se estabelecer com a família dele, se ver numa situação daquilo, aquilo me causou um sentimento realmente de extrema indignação, tá? Então hoje eu posso dizer que eu me recuso a aceitar que empreendedores talentosos vivam como reféns de plataforma que eles ajudaram
a construir, tá? E é o que vem acontecendo, né? Os marketplaces, eles vêm se empoderando, eles vêm crescendo e muito às custas dos produtos, da logística, do capital dos sellers. Eu não tenho nada contra o modelo de marketplace, tá? Eu acredito que, inclusive, marketplace é um canal e é um canal importante para quem trabalha com e-commerce. O problema é na dependência de um único canal. E é sobre isso que a gente vai estar explorando todo esse curso e é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. E quem é a pessoa, quem está aqui diante de você hoje, né, provendo esse curso? Será que eu tenho autoridade para falar, né, de uma mudança tão importante, tão profunda, que é a transição do operador de marketplace para um empresário dono de um próprio e-commerce? Então eu vou contar um pouco da minha história rapidamente para vocês entenderem os lugares aonde eu já estive, aonde eu pude alcançar e quais ferramentas, que repertório que eu trago para poder colaborar com vocês nessa jornada de transição. Então, cá estou com 50 anos, mas a minha história começa quando eu inicio no empreendedorismo com apenas 19 anos. Então, há 30 anos atrás, eu te garanto, o mundo era bem diferente de hoje, né? E realmente você se colocar numa posição de um jovem empreendedor há 30 anos atrás, hoje eu reconheço que era uma posição de coragem e ousadia, e eu confesso que pode ser até, talvez, uma falta de noção, uma certa ingenuidade, tá? E tinha acontecido comigo de eu vender as camisetas do meu terceiro ano, eu já trabalhava desde os 15, e eu vi que aquela relação entre uma empreitada e o que ela me trouxe de resultado era mais interessante do que as horas de trabalho dedicadas diariamente no CLT. Ali me deu um clique e me deu uma vontade de não seguir o caminho tradicional. Então eu fui e montei, né, baseado naquela primeira experiência, uma microempresa na área de camisetas promocionais, que foi muito importante porque, primeiro, eu aprendi a lidar com a indústria. Chegou no momento que eu tinha costureiras, eu tinha uma fábrica que fazia serigrafia, silk. Dos 19 aos 24, a gente saiu, né, de um vendedor de camiseta, né, que atuava sozinho, até uma empresa que tinha mais de 50 colaboradores e chegava a fabricar mais de 40 mil camisetas por mês, tá? E esse crescimento ele foi todo intuitivo, ele foi empírico, tentativa e erro. Eu não tinha me formado para isso. E acaba que muitas vezes, pela ingenuidade, você acha que ser empresário é saber vender e entregar, né? Eu acho que nós vamos falar muito sobre isso aqui. E foi ali a minha ilusão, tá? Chegou no momento que a empresa chegou a um ponto onde ela vendia muito bem. A gente se tornou uma das maiores empresas de camiseta promocionais de Belo Horizonte, né? Eu sou aqui de Minas Gerais, mineirinho. E mesmo assim, chegou no momento que as vendas cessaram. Eu não sabia que eu estava alavancado, né? O famoso pedalar, né? Comprar a prazo, vender à vista. E eu acabei não suportando econômica e financeiramente aquela situação e eu quebrei. E ter quebrado aos 25 anos, né, no momento que eu já achava que eu sabia alguma coisa, foi uma das piores e melhores coisas que aconteceu. Por quê? Dali eu resolvi ir para a academia, né, e entender que eu realmente precisava, né, buscar um caminho mais adequado. E aí eu fui estudar administração. Depois eu fiz um curso no Empretec, e no Empretec eu acabei desenhando o plano de negócios do que veio a se tornar uma das maiores experiências dentro do e-commerce. Lá eu desenhei o plano de negócios da loja virtual Obabox, numa época que o marketplace ainda não existia no Brasil. Então a gente começou basicamente vendendo, né, através de loja própria. Então esse foi o meu início, essa foi a minha escola há muitos anos atrás, tá? E a gente começou, e a empresa, como a gente não tinha muitos concorrentes, a gente tinha uma ideia inovadora. A ideia era buscar produtos da China com marca própria e vender através da internet, uma ideia que até hoje ela ainda é uma ideia
moderna, né? E a gente, né, começou a crescer muito mais do que a gente dava conta de estruturar. A gente aproveitou um momento que a mídia era muito abundante, a gente sabia, aprendeu muito cedo comprar mídia e vender através da internet, e a empresa começou a crescer muito, muito cedo. Porém, né, como todo empresário que caminha em uma trilha de muitos anos, chegou um momento que a gente se viu numa situação muito delicada. E aí, né, eu estava mais ou menos com 38 anos, para vocês verem os altos e baixos. E a gente estava numa crise muito forte. Financeiramente, a gente já estava num modelo que tinha muita concorrência, a gente não sabia muito como lidar com as situações. E querendo ou não, ali me caiu uma ficha que eu quero trazer para vocês. Percebam, eu já era empresário, já tinha uma empresa com mais de 50 colaboradores. Naquela ocasião, a gente já faturava entre 2 e 3 milhões por mês, vamos colocar entre 1 milhão e 3 milhões por mês. E eu ainda não sabia a diferença do empreendedor para o empresário. E eu não percebi que aquilo que tinha me levado para aquele lugar é o que estava me impedindo de ir para outros lugares. E por mais que a gente tentasse, eu e meus sócios, na época, a gente não saía do lugar, tá? Foi quando eu percebi que sozinho a gente já não conseguia mais, né? Então a gente percebeu que a gente precisaria de ajuda. Foi quando a gente buscou consultoria profissional. E eu tenho 3 histórias aqui que eu devo citar ao longo desse curso, que eu quero deixar muito claro, tá? A gente contratou uma consultoria do Júlio Alves, que trabalha com estratégia de marca, de branding, tá? O Júlio foi um dos nomes por trás da construção do Ricardo Eletro, né? Do Ricardo Nunes, a marca Ricardo Eletro, outras empresas como a Centauro Esportes, que foi um projeto também que ele tocou, entre outros projetos, e ele nos ajudou, né, no entendimento de marca. A gente teve também uma outra consultoria muito importante, que foi a do Fred Vilaverde, que tinha sido Head de Marketing da Netshoes. Se eu sentia que eu tinha um desafio com 40, 50 colaboradores, imagina ele que trabalhava numa empresa com mais de 2.000 colaboradores, né? Enquanto eu lembro da minha conversa com o Fred, enquanto a minha meta diária era entre 100 e 150 mil, ele relatava que tinha dia que ele tinha meta de 4 milhões de reais. Então, eu entendi ali, né, uma proporção muito diferenciada, tá? E o outro foi o Felipe Abramides, que é um consultor que trabalhou na grande indústria, Mondelez, Nestlé, dentre outras marcas. Foi engraçado que eu fui entender marketing um dia que ele explicou que, ao ter a ideia, né, de fazer o ovo de Páscoa ouro branco, né, então é uma ideia simples, né? Ele teve que descer para chão de fábrica, mexer na planta da indústria para fazer o primeiro ovo, que é branco por fora e preto por dentro. Então, muitas vezes a gente tem uma visão muito romântica do marketing, né? Acho que marketing é comunicação, e ele me mostrou o tanto que pode ser robusto, né, entender de marketing. Então, esses 3 consultores nos ajudaram bastante nessa jornada, e a gente vai citar muito dos aprendizados aqui, e é um pouco disso que a gente veio compartilhar, né? Foi justamente dessa virada de chave que eu parei de pensar como empreendedor, que é o que eu espero trazer para vocês nesse curso, até o final do curso, e aprendi a prezar como empresário governante. A gente vai usar muito essa palavra governança, tá? Porque eu nem entendia o que era governança, tá? E hoje eu entendo o que é ser um empresário governante, que é alguém que realmente atua com a cabeça de governo e não com a cabeça empreendedora, né? Eu vou falar disso, mas alguém que pensa, tem uma mentalidade muito mais de arquiteto do que de pedreiro. Ambos estão construindo uma casa, né? Mas o arquiteto, ele pensa mais estruturalmente, o pedreiro mais operacionalmente. Acho que você tem compreensão do que eu estou falando, tá? Bom, com 40 anos eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com consultoria, ao mesmo tempo que a Obabox estava passando por um de seus melhores momentos, né? Foi recorde de vendas da história da Obabox. Então a gente chegou, depois dessa mudança, a atingir mais de 9 milhões de reais em receita mês, tá? Através de vendas online, somente vendas, né, através do e-commerce próprio, tá? E aí nisso eu tinha vários canais, inclusive marketplace, tá?
e eu acabei vendendo as minhas cotas naquela ocasião para o meu sócio, para poder me jogar no novo sonho, que é o que eu venho fazendo hoje e espero continuar o resto da minha vida fazendo isso, porque eu realmente me encontrei, que é justamente aproveitar que eu vivi uma história de empreendedorismo, onde eu tive que trabalhar, né, mudanças disruptivas, novos pensamentos e conseguir alcançar novos níveis de consciência. Para mim é muito satisfatório eu poder compartilhar isso. Então hoje a minha missão é justamente trabalhar com mentoria e consultoria, colaborando com outros empresários nessa mudança. Então hoje eu me vejo missionário com 50 anos. Eu falo que a minha missão é levar a governança para pequenos e médios empreendedores, né? É difícil de alcançar logo de início, mas eu tenho certeza que ao final desse curso você vai entender com clareza o que eu quero dizer de governança, tá? E aqui eu quero falar uma fala de quem teve repertório, tá? Que isso aqui não é sobre ganhar dinheiro rápido, é sobre virar empresário de verdade. Você já provou que sabe vender. É hora de você provar que sabe governar uma empresa com consciência. E ainda, uma fala de quem teve um repertório, eu preciso dizer, né? Eu gosto de dizer para os meus clientes, para os meus mentorados, que eu não sou de dourar a pílula. Então, eu venho aqui dizer que essa não é uma jornada romântica, né? Não é uma jornada ingênua, e é uma jornada de um jogo adulto, tá? Então ela exige organização, disciplina, clareza, tomada de decisão, trabalho duro consciente. Mas eu garanto a você que tudo isso vale a recompensa. E a recompensa que nós vamos alcançar ao final dessa jornada, dessa missão, é previsibilidade, controle, margem, segurança e uma empresa autogerenciável, que é isso que eu sinto que todo empresário, no fim do dia, sonha com a sua própria empresa.